Eu sou Carlos Povinha, eu trabalho na Secretaria da Educação, sou professor da rede. O ensino de arte contribui e vai sempre contribuir enormemente para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Por quê? Uma criança naturalmente desenha quando ela é pequena. Nós somos essencialmente primatas, aprendemos por imitação. Aquele desenho da casinha com a arvorezinha do lado, aquele caminho que vai até a porta, é um dos desenhos mais recorrentes no mundo todo, com exceção de populações indígenas e esquimós e isoladas. O resto, praticamente o planeta todo, faz este mesmo desenho. Que voltamos àquela nossa essência primata que alguém fez, eu fiz para o meu filho, a minha mãe fez para mim, a minha avó fez para a minha mãe, a gente vai repetindo este padrão. A gente precisa entender onde na educação a gente largou um pouco a mão um do outro. Porque o jogo só se joga junto, é como eu digo para os meus alunos. Eu preciso que vocês queiram, eu posso vir pintado de dourado. Passou o primeiro susto, volta à normalidade. Então eu preciso que vocês minimamente me ouçam, me perguntem, porque eu quero. O que move esta educação são as perguntas, não são as respostas. Eu não quero dizer para vocês o que eu quero de vocês o que vocês podem me dar para que a gente entenda para onde a gente pode seguir aí, a partir disso. Este projeto tem esta intenção. Ele vem reforçar trabalho escolar num desdobramento focado na na profissionalização potencial deste aluno, para que ele enxergue que aquele desenho teoricamente simples que ela vai produzir, aquela pintura, vai ser vista por milhares de pessoas no mundo inteiro. Fica à disposição no site do Instituto, as obras estão lá. Ele pode ir lá e ver a sua obra em meio a obras de crianças do mundo todo. Estudar agrega valor a esta produção. Não estou falando tudo isso porque eu sou de arte. Eu fui para a arte, eu sou administrador de empresas, eu sou joalheiro, mas também sou professor. A opção por ser professor é particular. Eu já dispensei empregos de 20 salários mínimos por mês. Não quero mais trabalhar aqui. Eu tinha que fazer sentido em outras coisas. Foi aí onde eu fui procurar a educação, me encantei pela formação do professor e entendi que talvez fosse... Vamos tentar por aqui, vamos ver o que é. Estou muito feliz, gosto. Vai ser difícil largar esse osso por enquanto, mas estamos seguindo aqui. Uma coisa que precisamos entender, vocês que não são de arte, quem aqui é diretor de escola? Quem é de arte aqui? 2, 3. Ok. Uma coisa que precisa ser clara para todos. A arte é uma linguagem. Lembra que eu falei que as crianças, se você põe uma música, ela é muito pequenininha, ela ganha o ritmo no corpo. Ela traz, ela lê isto. Natural para ela, é inato, a gente já nasce com isso. As crianças, quanto não tiverem toda a verbalização organizada, elas desenham muito, compulsivamente, repetidamente. E se você conversar com ela sobre a produção dela, ela é capaz de dizer, vamos transportar isso para a alfabetização. Ele é pré-silábico, ele é silábico sem valor. Enfim, existe toda aquela gama de compreensão formatada desta alfabetização. Na arte é a mesma coisa. Porque eu vejo hoje crianças e adultos com desenhos infantilíssimos. Porque ele parou de desenhar lá no 5º ano, no 4º ano. Ele não é tão exigido nas habilidades motoras de representar, de cantar, de dançar, de apreciar a música. A leitura e a escrita na arte, ela é muito semelhante ao que é na alfabetização, nos textos verbais. Temos 2 lados do mesmo cérebro. O cérebro ele funciona com funções diferentes em ambos os lados. Eles trocam funções. Motoramente sabemos que somos trocados, né? O lado esquerdo controla o lado direito. Por que eu falo de tudo isso?
volto à ideia da visão sistêmica. Se você não compreende o ser humano como um todo, é difícil você retirar dele uma possibilidade de linguagem que a arte traz. Ela reforça cognitivamente caminhos incríveis para a compreensão matemática, para a compreensão da língua, todas as formalidades exigidas para a norma culta. E o que se vê na escola, muitas vezes, uma repetição de técnicas, o tecnicismo que foi trabalhado até os anos 70, é responsável por grande parte da formação de professores que têm uma idade próxima da nossa. Nós tivemos uma formação muito técnica, muito tecnicista, muito ligada ao tecnicismo, e é comum reproduzir aquilo que se aprendeu. Como disse, somos primatas, reproduzimos padrões. O que falta hoje? Um professor enfrentador. Ele encontrar um material que o desafia e aceitar o desafio. A Secretaria reconhece que existe necessidade de formação continuada. Quando se apresentam conteúdos diferentes daquele da formação específica, para todos nós que fomos professores, hoje estão em outras funções, mas vocês têm uma formação inicial. Existe a necessidade de continuar aprendendo. Este projeto traz esta necessidade de volta. É uma continuidade do que se aprende na escola, com desdobramentos diferentes. São focos diferentes. Entendendo que a arte é uma linguagem, ela precisa se manifestar. Ela vem. É aquela necessidade incrível que os alunos têm de andar ouvindo música o tempo todo. Até enquanto conversam entre si, um fone no ouvido ouvindo a música e com a outra ele conversa. Que bom, o cérebro dele está funcionando perfeitamente, porque ele consegue trocar as informações ali, o esquerdo sistematizando a conversa e o direito apreciando a música. Estamos falando de hemisférios cerebrais. O que vem reforçar este projeto? As habilidades manuais, do desenho, da pintura. Para quê? Para que a gente, enquanto em contato com uma obra de arte, possa argumentar suficientemente mais e melhor sobre ela. É o que se espera de todo aluno quando está diante de um texto verbal. O meu aluno lê, mas ele não entende. Da mesma maneira na arte, o aluno passa por uma obra do tamanho desta janela, fica 3 segundos e passa. Não só o aluno, muitos adultos fazem isso. Por quê? A educação visual, ela não é tão forte quanto poderia ser na escola. Tudo bem, temos salas superlotadas, temos todos uma lista biblioteca de desculpas para dar. Ao mesmo tempo que estes 45 minutos que o professor consegue interagir devem significar muito, tanto para o professor quanto para o aluno. Porque senão, se eu sou um vendedor de carro e ninguém compra o carro, que vendedor que eu sou? A questão é essa. Como uma brincadeira que aconteceu no último conselho de classe da minha escola. De repente, terceiro D, uma sala pesada, terceiro ano noturno, todos os alunos tinham nota azul comigo. Ninguém sabe o que eu passei lá na sala. Só estão vendo o resultado ali. O professor de matemática ironizou. Também, né? Aula de arte. Eu fiz, professor, meus alunos são capazes, têm habilidades para as artes visuais, para a dança, para a música, para o teatro e são excelentes argumentadores. Os seus conseguem calcular? Foi uma gargalhada na sala com os outros professores, porque assim, o professor é bom porque ele tem um raciocínio rápido, né? Sempre. Precisa disso. Se o aluno pergunta, ele fica, foi engolido, é rápido. Os alunos sabem disso e eles nos provocam o tempo todo. Quando eu digo provocação, não é um desacato. Nesta relação, eles querem testar esta autoridade intelectual que está à frente dele. Natural. Eu vejo tudo com muita naturalidade. Eu vejo professoras que sofrem horrores com esta inquisição dos alunos, esse enfrentamento. Mas é um problema dela. Aí voltamos ao coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico precisa estar atento a estas necessidades da equipe curricular da escola. Ele deve assistir às aulas. A gestão deve saber o que é que está sendo, minimamente o que está planejado, para não haver estranhamentos. Eu tive um estranhamento, a coordenadora subiu, desesperada. O que você está fazendo com os alunos? Eles estavam assim.
de frente para a parede do corredor da escola. Todo o corredor. Aí eu sorri para ela e falei assim, quando terminar eu te aviso. Era uma proposta de trabalho onde eles deveriam permanecer virados para a parede, com seus pensamentos, ouvindo a paisagem sonora, que é conteúdo curricular, e a partir disso escrever uma pequena poesia, que é conteúdo da língua portuguesa. Eu peço que os meus alunos e conduzo o trabalho para que eles também escrevam e também leiam, porque a leitura e a escrita formal, verbal, é responsabilidade de todos. Isso não atrapalha meu trabalho, isso contribui com o meu trabalho. Só que assim, você é porque você é o cara da secretaria. Não, eu sempre fui assim, mesmo antes de ser o cara da secretaria, que eu escuto isso na minha escola. Você é o cara da secretaria. Que bom, né? Já tive estranhamentos assim que foram até não tão elegantes nas respostas, mas enfim. Quando trabalhamos esta leitura, reforçamos a habilidade argumentativa do aluno para falar sobre a sua obra. Ele fala da sua produção e fala da produção dos outros. Isso é conteúdo da Base Nacional. Poder argumentar e dialogar sobre patrimônio cultural, técnicas, linguagens artísticas. Isso tudo está diluído na Base Nacional e virá para vocês quando esse currículo paulista ficar pronto. Ele está pronto. Está no Conselho Estadual. O Conselho Estadual é quem está fazendo esta última análise. Hoje há uma reunião com eles, no período da tarde, amanhã outra, para uma devolutiva, a princípio, para os redatores do currículo paulista. Quando fazemos esta leitura de obra de arte, nós temos duas linhas de leitura. Uma leitura formal, que vai analisar todos os elementos que constituem esta obra, seja ela visual, corporal ou sonora. A leitura ativa da música é a dança. A leitura passiva da música é a escuta. E por aí seguimos. Então, conhecendo os elementos estruturantes de todas as linguagens, o aluno é capaz de lê-la formalmente. Ele analisa e lista o que é que está sendo visto. E temos a leitura interpretativa, que esta se reforça na relação entre quem lê a obra e a obra. O sentido completo não está na obra, ela está nesta relação, que é afetiva, que é cognitiva, que é conceitual, que é estabelecida entre quem vê e a própria obra. O artista tem uma intenção. Quem complementa isto, quem busca o significado nela, é quem está lendo a obra. Como estamos falando no projeto sempre de artes visuais, trouxemos aqui uma imagem. Tem como apagar esta luz da frente? Esta só? Para ficar melhor, para que vocês consigam vê-la. Ela faz parte da exposição. Não tem problema. Eu acho que não apaga já assim, elas são perfeitas. Não, ficou bom assim. A gente consegue fazer a leitura, é rápido. Pode. Nós temos aqui uma obra do Felipe, de 9 anos, da cidade de Balsa Nova, no Paraná. É uma obra bastante complexa, apesar de ser uma obra aparentemente simples. Alguém, um diretor, você que está com essa cara impactada. Qual é o seu nome, por favor? Fátima. Sua formação inicial qual é? Língua portuguesa. Língua portuguesa. Diga uma palavra que representa esta obra para você. Ai, meu Deus. Contraste. Contraste. Onde você enxerga o contraste aí? De toda a parte urbana, né? Os prédios e tal. E aqui você, parece que você está já numa zona rural, uma coisa gostosa ali. Certo. Há questões nesta obra. Ela é uma obra feita por uma criança de 9 anos, que a partir de uma temática, que era o trabalho com a terra está sempre presente na maioria dos trabalhos, ela é um foco, porque da terra vem tudo. Se usarmos um livro chamado Bíblia como referência, o homem foi feito de quê? De barro. Barro é o quê? É terra.
Então existem infinitas conexões possíveis para se fazer a partir da temática do projeto e a partir da leitura de obras do projeto. Uma leitura formal aqui podemos enxergar formas, certo? Podemos enxergar linhas em seus diferentes tipos, podemos enxergar cores e uma questão muito ligada à produção, principalmente das artes visuais, que é a gramática articuladora. Olha que lindo palavrão artístico. A gramática articuladora, ela nos mostra o que é isso. Ela pega os elementos todos, os organiza e nos mostra alguma coisa. É como a gramática faz com a língua portuguesa. Ela pega as regras, ela pega as palavras e ela formata um texto. Isso é um texto, mas um texto não verbal. O contraste é evidente. Temos uma linha diagonal ali que nos mostra claramente duas questões. A justaposição e a aglutinação. Uma coisa está com a outra inseparavelmente. Por mais que sejamos cidadãos urbanos, moramos na cidade, dependemos infinitamente do que é produzido no campo. Certo? Esta linha diagonal, o artista não está aqui para dizer, não sabemos se ela foi intencional, mas ela é um representante importante deste tipo de arte. Podemos analisar isso sob o ponto de vista histórico, que tem uma aproximação com a arte naïf. A arte naïf é um conceito cunhado no século XIX na França, que dá um contexto ingênuo de artistas que não necessariamente aprenderam isto na escola. Eles produzem naturalmente isto. E ela é desinteressada, ela é uma obra que retrata a realidade, a poética pessoal do aluno e do artista. Tudo isso está aí. Então, essa aglutinação, que é a inseparabilidade entre os elementos da obra. Se a gente tirasse o ônibus e aqueles prédios ali, a obra parece que fica descompensada, né? Ela fica concentrada numa coisa só, ela está só num canto, ela pesa para um determinado lado. A obra, ela tem um caráter soberano. É ela que vai fazer você olhar para onde ela quer que você olhe. Ou para onde ela quer que você olhe. Ela conduz uma parte da sua interpretação e o resto vai se dar nesta interação da análise interpretativa. Fátima trouxe a ideia do contraste muito claramente para ela. Isso foi o primeiro impacto que se tem, geralmente, é a parte interpretativa que canta primeiro. Por quê? Quando tiramos as palavras, o lado direito meio que se ilumina do cérebro, porque é ele que faz a apreciação. É ele que lida com figuras, com símbolos, com as cores, com as intenções artísticas. Ele reconhece questões ali que reforçam intelectualmente. Às vezes é difícil verbalizar, encontrar uma palavra para aquilo, porque o que você está sentindo com aquilo é bem diferente do que você consegue dizer. Fazemos isso com música, quando nos identificamos com alguma coisa, música de casamento, música que cantávamos para os bebês, músicas que cantavam para nós quando éramos pequenos ou quando estávamos na escola. Isso tudo imprime memórias. E essas memórias vão refletir aqui. O que é importante? Aquele homem é o pai do artista. Aquele gigante. Pois é. Simbolicamente, se formos analisar simbolicamente, tem uma infinidade de coisas aí. Podemos passar horas falando de uma única obra. Então, isso tudo depende de quê? Do professor sentar com esta obra. Se tiver a possibilidade de estar com o artista, é ótimo. Para quem não é da arte, como é que se conversa com um aluno sobre isso? Você não pergunta para ele assim, o que é isso aqui? Por quê? As crianças têm uma necessidade elevadíssima de aprovação. Se você pergunta para ele o que é isso, a primeira coisa que ele pensa, está errado. Ele não fui claro. Isso, de uma certa forma ou de outra, todos nós já passamos por isso na vida em muitos momentos, vai dando uns passinhos para trás, vai dando uns bloqueios, natural, isso não é problema. Temos que encaminhar a conversa com a criança da seguinte maneira. Criança fala dos 5 anos e meio
aos 65 do EJA. Aluno é aluno. A abordagem deve ser sutil, delicada. Como você gostaria que perguntassem para você sobre alguma coisa. Me fala sobre a sua obra. Você fala com a criança dessa maneira, é um encaminhamento possível. Existem outros tantos. Ele vai falar disso de uma maneira muito particular, pontuando coisas que para nós pode passar desapercebido. Nós perguntamos quem era aquela pessoa que ali estava. Tem gente que fala, é um espantalho. É uma leitura possível? É. Mas se o artista está, o artista diz, é o meu pai. Ok? Onde está a minha memória? Aqui. Nananã, nananã, nananã. Finalizando a questão. Por que da importância deste projeto? O que me trouxe aqui? Efetivamente, reforçar que o ensino de arte pode e contribui muito com o desenvolvimento cognitivo das crianças. Tanto que, só esta análise que a gente fez, de leitura de obra, identificar questões, identificar elementos, identificar significados, ela está em 11 habilidades das 26 da Base Nacional, só para o 1º ao 5º ano. Do 1º ao 5º ano temos 26 habilidades, um conjunto. Só isso que a gente fez conta com 11 habilidades. Sem ser muito preciosista. Superficialmente analisando, funciona desta maneira. Do 6º ao 9º ano, a gente conta com 16 habilidades das 36 possíveis que temos lá. No ensino médio é diferente, ainda não temos uma formatação que nos dê uma plena segurança de falar sobre ela. Ela trabalha com 10 competências gerais para a educação básica e um conjunto grande de competências específicas para a área de linguagens, que é, no caso, onde a arte está encaixada. Das 10 competências gerais para o ensino médio, este exercício que fizemos circula por 8 delas, nem que seja em parte. É interessante observar que o conjunto de habilidades e competências da Base Nacional vem reforçar um processo que temos em São Paulo, que é o trabalho focado no desenvolvimento de habilidades. Então, este exercício de leitura já nos trouxe elementos de 8 das 10 competências gerais para a educação básica. Parece muito simples, mas não é. Ela trabalha com as 7 das 7 competências específicas para a área de linguagens, mesmo que em certa medida. Esse exercício que fizemos aqui de leitura. Podia ser ampliado? Podia. Podíamos passar mais tempo fazendo isso, trazer outras tantas coisas? Podemos também. Consequentemente, das 27 habilidades que temos em toda a área de linguagens, estão atendidas, mesmo que em certa medida, pela arte e pelo tipo de exercício que parece simples, até uma bobagem, que fizemos aqui sobre a análise de uma obra de arte. Quando a gente vem para o logo do Fabricando Arte das meninas, o que a gente tem ali? O que vem? Diga-me. Você não pode falar. Lembra-se qual é o tema do projeto? Diversidade. Essencialmente, primeira coisa que se vê, quando se fala sobre isso com crianças pequenas, elas não têm nenhum receio, elas falam. Quando eu atuava com os anos iniciais, eu na quarta-feira não tinha mais voz, porque é o tempo todo respondendo e falando com eles o tempo inteiro. O que temos que levar em consideração hoje? Os alunos de hoje são muito diferentes dos alunos que tivemos e dos alunos que teremos. Eles são multitarefa, eles são multiconectados. Se nós não nos propusermos a abrir nossa mente e a nossa prática para fazer essas infinitas articulações, mas sempre com um foco no que se quer ensinar, sempre lembrando da habilidade que temos, a gente vai se perder na aula
Você vai sair daquela aula achando assim, eu não consegui. A gente tem essa clareza. Se alguém assistir a nossa aula em que nós fiquemos perdidos por alguns 5 minutos, ele vai entender claramente que você se perdeu e os alunos que não são bobos em nada vão perceber isso e vão começar a tumultuar a sua aula. Pergunta daqui, pergunta dali, pergunta de lá, desfocando você. Se você não for suficientemente habilidoso, você vai se perder na aula, vai dar atenção para grupos e o resto é feio. E os outros alunos da turma vão se sentir excluídos. Já ouvi de tudo na escola. Alunos que dizem, você só fala com os da frente. Fiquei abalado com aquilo. No outro dia dei aula no fundo da sala. Foi engraçado, eles entenderam a ironia. Falei assim, mas eu quero falar com todos vocês. Falei, então ou a gente muda a formação da sala, ou vocês que estão no fundo parem de falar um pouco, porque é uma competição. Não estamos aqui para competir, estamos para jogar juntos. É um time só. A responsabilidade de aprender também é de vocês. Eu posso fazer de tudo, como disse, vir pintado de dourado. Se vocês não quiserem, não tem como enfiar na cabecinha. Então, a questão é simples. Se vocês conseguirem que os seus professores passem a compreender o conjunto de habilidades, conseguir entre si articular um projeto na escola que venha reforçar estas habilidades como um grupo, onde o que o professor fala é reforçado pelo outro, os resultados serão significativamente mais importantes no final. Este projeto vem neste embalo. Ele vem reforçar cognitivamente e artisticamente o raciocínio do aluno, para que ele consiga articular a partir de um tema e produzir a sua verdade na configuração ali, que às vezes pode ser muito difícil para ele escrever sobre isso, mas ele consegue, por meio dessas linguagens não verbais, manifestar isso brilhantemente. E quando ele fala da sua obra, você fica até impressionado e fala, caramba, um menino que até então era inexpressivo, que a gente faz esse tipo de análise, não fala para eles, nem deve falar, mas fazemos esse tipo de análise e aí retomamos aqui. Basicamente é isso, é este contraste entre a letra cursiva. Eu tenho alunos da suplência que não conseguem ler letra cursiva. Alguns alunos que me pediram, professor, você pode não escrever com essa letra, escrever letra cursiva? Porque a letra bastão para eles era estranhíssima, eles tinham dificuldades. Então, assim, o professor tem que ser suficientemente flexível para atender estas demandas específicas. Você conversa com a turma e diz, é confortável para todos? E vamos nos adaptar a eles, porque somos um. Adaptar 40 a você é um pouco mais penoso. É possível? É. Pedagogia tradicional funciona, mas, né? Exatamente, exatamente. Por isso a interação, a necessidade da interação, desta relação humana essencialmente particular nossa de precisar do diálogo. Ah, mas você não deu aula, você só conversou? Amanhã você vai entender. Hoje não. Mas é um processo. O Fabricando Arte vem com essa intenção, trazendo este contraste, também justapondo e aglutinando as ideias inseparáveis. Ela podia ser toda feita com uma letra ou com a outra, mas a ideia foi essa, trazer a diversidade para a sua própria logomarca, para dizer que não é estável, ela não é estática, ela não está parada. Ela vem para mobilizar, que é a nossa intenção, que é a intenção delas com este projeto, que eu graciosamente, felizmente, faço parte.